O conceito de acessibilidade indica a condição para a inclusão de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida nas mais diversas atividades. Mas a acessibilidade vai muito além da construção de rampas de acesso para cadeiras de rodas. No Brasil, uma legislação específica orienta ações para garantir e ampliar a participação social de todos nos espaços urbanos, no transporte e nos meios de comunicação e informação. Este é o tema do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje comigo, o acadêmico de jornalismo, Ellison Guns. Oi, Ellison. Olá, Lisa, boa tarde a você que acompanha o Viva Voz aqui pela Rádio Univale FM e também pela TV Univale. Você pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, que é o vivavozunivale@hotmail.com, também pelo Facebook, facebook.com/vivavozunivale. Para falar sobre acessibilidade, nós convidamos Marcelo Werner, que é advogado, ex-vereador de Itajaí e um dos criadores da Federação de Esporte para Cegos e Baixa Visão do Estado de Santa Catarina, entre outros projetos. Ele também é um dos fundadores, dos organizadores do Núcleo de Apoio a Pessoas com Deficiência aqui da Univale. Obrigada pela participação, Marcelo, bem-vindo. Eu que agradeço o convite, para mim sempre é um prazer estar aqui na Univale, onde sou egresso do curso de Direito. Então, cumprimento a professora, o nosso acadêmico e a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Bacana. Marcelo, vamos falar desse conceito de acessibilidade, né, que é muito amplo e muito interessante. A legislação brasileira sobre acessibilidade prevê que direitos para a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida? Nós temos no Brasil, e isso é citado em torno de todo o mundo, vamos dizer assim, uma das maiores legislações que garante avanços para a pessoa com deficiência. A nossa lei ela é muito bem elaborada e nós dependemos, claro, de alguns avanços do Poder Executivo em implementar essas condições. Mas eu cito muito o Decreto Federal 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que regulamenta uma série de leis que já vinham apreciando essa matéria. Mas nós temos como meio regulamentador a área técnica, que é a ABNT 9050, a lei que ela vai dizer como que são os padrões de inclinação de rampas para os cadeirantes, a questão dos banheiros adaptados, as questões das pistas portáteis para a pessoa com deficiência. Isso ela vai estar padronizada dentro dessa normativa. Mas a legislação, o Decreto Federal 5.296, ele garante a acessibilidade no seu artigo 8º, onde ele fala que todos os serviços públicos têm que ser garantido para a pessoa com deficiência ter autonomia, se ele estiver sozinho ou mesmo acompanhado. Esse serviço público nós podemos enquadrar não só as barreiras arquitetônicas, mas nós podemos enquadrar também principalmente as barreiras de direitos a informações. Que bacana. Isso inclui, por exemplo, dá alguns exemplos de serviços que precisam estar garantidos para qualquer pessoa. Nós temos, por exemplo, como acesso a todos os ambientes de uso comum e que sejam públicos, que eles tenham essas rampas adequadas, que tenham a pista portátil, que é onde o cego coloca a bengala e pode se direcionar por esse caminho. Aqui na Univale nós já estamos vendo inúmeras implantações desse roteiro, mas também nós temos que o Estado tem que garantir, por exemplo, a acessibilidade aos sites governamentais, seja de uma prefeitura, ou do governo do estado, ou do governo federal. Todos esses sites hoje são acessíveis com um sistema, cada cego usa hoje o computador ou o seu próprio celular, seu smartphone. Hoje nós conseguimos operacionalizar com um software que garante a síntese de voz, tudo que está na tela ele faz a leitura. Então esses ambientes virtuais também tem que garantir essa condição de acessibilidade para nós termos direito à informação. Como o transporte público adequado também, com rampas, com degraus que possam estar na altura do ônibus. Então, assim, são uma série de acessibilidade, essa palavra que ainda é tão desconhecida da nossa população brasileira, mas que garante acessibilidade. Nós temos um índice em Santa Catarina, 21,85% das pessoas têm alguma deficiência. No Brasil, esse índice ainda é um pouco mais alarmante, nós vamos para 24% de pessoas com deficiência. E se nós considerarmos as pessoas que estão com mobilidade reduzida por ter alguma doença ou algum acidente, isso nós vamos aumentar o número. Então, essa questão da acessibilidade, ela também busca esse desenho universal,
onde todas as pessoas com deficiências, as pessoas de melhor idade, as mães gestantes que têm seu carrinho de bebê possam ter esses ambientes acessíveis. Quando falamos de acessibilidade, nós não falamos só da pessoa com deficiência, mas em todas essas outras pessoas que também precisam e dependem desses espaços adequados. Então, Marcelo, você citou os dados aqui de Santa Catarina, de 21% de pessoas com algum tipo de limitação nesse sentido. E na tua opinião, aqui no estado, os ambientes já estão adequados para receber corretamente essas pessoas? Não, nós podemos dizer que há sim um avanço, não temos como negar, mas ainda tem muita dificuldade, tem muitos ambientes, principalmente a área governamental, que tem a obrigação, né? Claro que todos os ambientes públicos, como eu coloquei, têm essa obrigação, mas de ponto de vista da legalidade, obriga mais ainda o poder público. E a gente percebe ainda que muitos locais não garantem essa acessibilidade. Infelizmente, também, às vezes, quando fazem da maneira que não acompanha o que a BNT diz, então é ainda algo que precisa ter esse conceito, ser mais vivenciado no dia a dia da nossa população, dos nossos dirigentes e das pessoas que teriam responsabilidade de adequar esses espaços a nosso uso. Bacana. Marcelo, você podia falar um pouquinho dessa sua última participação numa grande reunião em Brasília, que você voltou agora há pouco, e é um programa novo, né? Pelo que você estava contando para a gente, o programa chamado Viver Sem Limite. Explica melhor para a gente que programa é esse, por favor. O programa Viver Sem Limite é um programa criado pelo governo federal em 2011. Ele é interministerial, no caso do governo federal, onde hoje nós temos 16 ministérios que recebem projetos em diversas áreas, na área da educação, na área da saúde, na área do Ministério das Cidades, turismo. Esses projetos que esses municípios enviarem para lá, eles têm prioridade na avaliação e no repasse de recursos. Esse é o programa Viver Sem Limite. Hoje eu coordeno esse programa no estado de Santa Catarina. Os municípios têm que aderir, infelizmente o nosso número de adesão em Santa Catarina, nesse programa, pasmem senhores, é apenas 26 municípios. De 295, nós temos só 26 buscando as melhorias na condição, adequando, porque esse programa ele transcende a questão da acessibilidade. Ele vai buscar a saúde da pessoa com deficiência, em alguns casos tem as dificuldades das pessoas com deficiências físicas, intelectual, então a educação também de qualidade, o transporte acessível, o paradesporto é um grande avanço, então esse programa ele trabalha em todas essas frentes. Desculpa, Edson, só pegar a carona nessa abordagem que parece bem bacana. O que é necessário para que o município faça adesão, então, a esse programa? Por que tem muitos ainda que não fizeram, né, Marcelo? Infelizmente, professora, nós vamos esbarrar, talvez, na falta de conhecimento, porque o programa, para o município, não traz investimento de custeio algum. Esses recursos estão todos no governo federal, nas suas respectivas pastas dentro dos seus ministérios. É só necessário que cada município monte um grupo gestor, por portaria do próprio Poder Executivo, onde ele diga quem vai ser o coordenador e possa nomear aí os seus secretários ou responsáveis das suas secretarias para fazer a coordenação. E os projetos são encaminhados para o grupo gestor municipal e o grupo gestor municipal encaminha para o grupo gestor nacional. Não há necessidade de passar pelo governo do estado. Mas, infelizmente, acredito eu e espero que seja isso, falta de conhecimento. Mas, na verdade, também, todas as políticas, elas têm que ser do sentimento do seu administrador, né? Se o administrador não tem isso no seu bojo, na sua vontade, ele não acaba realizando, né? Que pena, né? Porque necessidade com certeza existe, né, Marcelo? Já que você levantou esses dados sobre pessoas que precisam de algum apoio para a acessibilidade, né? Sim, professora. A gente tem a certeza que tem muitas pessoas ainda que estão segregadas em seus lares, que nós vamos voltar lá no desenho universal, porque às vezes nós temos na frente da nossa casa a pista portátil e a rampa acessível. Mas às vezes a própria pessoa com deficiência está dentro da sua casa e não consegue superar seus próprios degraus da sua casa, porque não tem, socioeconomicamente, histórico da pessoa com deficiência, é que todos têm sempre muita dificuldade econômica. É pouco provável que a gente vai conseguir pessoas com deficiência numa situação econômica que possa dar essas condições dele adquirir todos. Hoje nós temos um apoio da tecnologia, onde nos dá uma condição de autonomia. Podemos ter tudo hoje adaptado,
mas para isso ainda é um custo muito alto, então a gente sabe que tem muitas pessoas que ainda estão aí em seus lares e que dependem de uma política pública que possa ser mais eficiente ou que possa chegar até eles. Então, Marcelo, mudando agora um pouquinho de assunto, a gente gostaria de saber qual que é a sua história e como começou esse teu envolvimento em projetos relacionados à acessibilidade. Bom, eu vou citar um pouquinho. Eu nasci com glaucoma congênito, acabei ficando cego do olho esquerdo com 3 meses e do olho direito com 16 anos. E logo a seguir que fiquei cego, eu entrei na Advir. Nós fundamos a Advir aqui em Itajaí, a Associação dos Deficientes Visuais de Itajaí e região, e que eu compreendi que a gente tinha que buscar esses espaços. Então foi através da minha cegueira total, porque eu tive 10%, minha melhor acuidade visual do olho direito. Então eu comecei a militar na causa da pessoa com deficiência, onde passamos pela Univale, egresso do curso de Direito, mas ao mesmo tempo nós criamos aqui na Univale, participei da fundação, fui um dos idealistas, na época se chamava NAPNE, que era Núcleo a Pessoas com Necessidade Especial. Hoje, por correção, ele se chama PADEF, que também tem essa função de atender pessoas com deficiência visual. Acabei participando também da Fundação Catarinense para Esportes para Pessoa com Deficiência. Tem um currículo bastante... Hoje sou membro do Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência, faço parte do Conselho Nacional, então nós temos uma atividade bastante intensa na área da pessoa com deficiência em virtude do momento que eu acabei ficando cego. Hoje a minha acuidade visual é 0%, então eu entendia que nós tínhamos que buscar o nosso espaço e essa luta tem que partir de nós, não tem outra razão. Até para citar a Convenção Internacional da ONU, que foi ratificada pelo Brasil, e com força de lei constitucional, ela não é nem infraconstitucional, hoje ela foi ratificada no Congresso pelas 2 casas legisladoras, então hoje nós temos ela como uma parte da Constituinte do Brasil, e ela cita que nada de nós sem nós. É um debate que todos os governos hoje trazem, mas chamam as pessoas com deficiência para debater o assunto, porque quem vive na pele, quem sabe as dificuldades, são as pessoas com deficiência. Às vezes tem muitas boas intenções, mas não tem a informação técnica e acaba fazendo algo que pensa que está ajudando e não acaba ajudando. Muito bacana ver o seu envolvimento, Marcelo. Inclusive, você contava, antes da gente começar a entrevista, como já rendeu pontos positivos aqui mesmo dentro da Univale, o seu envolvimento para a criação do núcleo de apoio à pessoa com deficiência, né? Você tem os dados, inclusive, né? Os números de pessoas que tinham deficiência e atualmente estudando na Univale, né? Você tem isso? Sim, há muito tempo a Univale sempre recepcionou todas as pessoas com deficiência com muito carinho e muito apoio, mas quando eu comecei aqui no Direito, mais 2 amigos, nós buscamos de alguma forma... a Univale sempre teve esse cunho social, filantrópico e cumprindo com seus deveres. A gente buscou na época o reitor Edson Vilela e ele prontamente entendeu a necessidade e criou-se ali esse núcleo. Hoje são, ao longo de todos os campos e também nos colégios de aplicação, mais de 70 pessoas com alguma deficiência sendo de alguma forma auxiliada pela Univale. E a Univale preocupada também quebrando as barreiras arquitetônicas, hoje dando condição para que a pessoa com deficiência possa se locomover dentro da universidade com autonomia e ao mesmo tempo dando condições para que o aluno, nós alunos deficientes na Univale, não ficamos em sala separada como muitas pessoas pensam. A gente fica na sala regular com todos os outros acadêmicos e recebemos só dentro da necessidade de cada um, ou material em braille, ou material gravado, ou material para uso no computador, ou apoio do segundo professor quando o aluno tem um grau de dificuldade um pouco maior. Então, a Univale realmente faz uma inclusão que deixa a gente com muito orgulho em poder falar desse programa que ainda existe na nossa universidade. Muito bem. É bom ver que já no meio acadêmico existe essa inclusão, né, Marcelo? Para nós é uma alegria estar na universidade, inclusive dar saudade desse ambiente acadêmico, mas isso contribui muito porque... a gente também não pode... as pessoas que nunca conviveram com uma pessoa com deficiência, elas têm um pré-julgamento, né? Por isso a razão do pré-conceito. É um julgamento que às vezes acha que a pessoa é rotulada. Há muito tempo a pessoa com deficiência, eu sempre digo, o cego tinha 3 profissões: ou cantar, ou pedir esmola, ou fazer vassoura. Era essa a visão na época de 70, na época de 60 da pessoa com deficiência visual. Hoje a pessoa com deficiência visual... Eu não vou dizer o que ela é capaz de fazer ou não for capaz de fazer, porque eu posso ser capaz de não realizar uma tarefa, mas eu posso ter algum amigo que já conseguiu superar esse desafio. Então, essa vivência acadêmica contribui muito
para a questão da inclusão e empoderamento da pessoa com deficiência na sociedade. Marcelo, a gente vai para o intervalinho, voltamos já já conversando sobre acessibilidade. Bom, Viva Voz já está de volta, hoje falando com Marcelo Werner, advogado, ex-vereador de Itajaí e também militante pela causa da acessibilidade. Então, Marcelo, voltando a falar da questão da educação, como é que tu avalia a educação pública e privada no geral? Eles estão preparados para receber as pessoas com necessidades especiais, com algum tipo de deficiência? Nós podemos, do ponto de vista da educação pública, os anos iniciais, a gente podemos dizer que está já tendo uma adequação muito intensa. Nós temos hoje o transporte acessível, temos as salas multissetoriais, onde essas salas têm todos os equipamentos, desde impressora Braille, profissionais que são sinais de intérpretes, nós temos scanner que faz a leitura, todas as condições pedagógicas para que a pessoa com deficiência, não só visual, todas as pessoas com deficiência tenham garantia à educação. No ensino superior, na área pública, ainda a gente percebe uma certa dificuldade. Nas universidades, nos colégios técnicos, já está tendo muito apoio. Mas nas universidades privadas, nós temos a Univale como uma pioneira e podemos citar com certeza que ela está muito à frente do tempo das outras universidades. Não é uma realidade de todas, é uma condição com muita felicidade aqui da região do Vale do Itajaí, ter a Univale com esse sentimento, e muitas outras ainda dependem de fazer as suas adequações. Então nós temos ainda, podemos dizer que estamos avançando, mas precisamos caminhar talvez com mais celeridade, principalmente nas públicas e em algumas privadas. Marcelo, vamos falar um pouquinho da área de esportes. Além de você ter esse vínculo com a Federação de Esportes para Cegos e Baixa Visão, que é uma entidade estadual, né? Sim. Você contou para a gente agora no intervalo que você também já praticou. O que você praticava de esportes, Marcelo? Eu já fui atleta aqui em Itajaí. Eu sempre fiz esporte para poder ser um meio condutor e entendo como um dos maiores canais de inclusão da pessoa com deficiência. Então, fazia sempre para trazer os amigos e motivá-los. Então, eu já fiz atletismo, já fiz natação, fiz xadrez e pratiquei futebol de salão de cegos. Talvez foi a modalidade que eu pratiquei por mais tempo, foram 13 anos. Participei do desafio Volta à Ilha, que para mim foi uma das provas mais interessantes. Como uma pessoa com deficiência visual, fazer toda a travessia da ilha, né, numa equipe de 4 pessoas, 159 quilômetros, e também participei de travessia a mar aberto, que também achei que foi um outro grande desafio para nós, pessoas com deficiência visual. Né? Mas, e também criamos aqui em Itajaí, na época que eu fui gestor na Fundação Municipal de Esporte, o primeiro departamento estadual de paradesporto municipal, que hoje também conta aí com mais de 500 atletas praticando alguma modalidade esportiva, entre 10 modalidades que vão todos os anos para o Parajás, que é circuito caixa. Temos atletas selecionados para participar pré-selecionado para a Paralimpíada de 2016. Temos atleta que vai estar no Pan-Americano esse ano. E também tivemos um outro grande desafio, que Itajaí, que foi a maior quantidade de cegos surfando a mesma onda aqui na Atalaia, que também foi algo bem legal, bem interessante. Conseguimos 8 cegos ao mesmo tempo, né, equilibrado cada um em sua prancha, surfando a mesma onda. E estamos trabalhando para estar no Guinness com esse índice. Sério? Vão tentar ir para o Guinness? Estamos trabalhando para isso. Nós entendemos, professora, que a sociedade que percebe que a pessoa com deficiência ela pode praticar esporte, que ela está ali em cima da prancha, que ela supera aquele desafio, ela está preparada também para estar na sociedade em todas as áreas, trabalhando, namorando, estudando, usando dos serviços públicos como qualquer outro cidadão. Então, você está me dizendo que essas atividades, de alguma maneira, acabam revertendo também nessa quebra de tabus, de preconceitos. Você sente isso, Marcelo? As pessoas estão circulando mais tranquilamente em todos os âmbitos da sociedade? Sem dúvida nenhuma, professora. O esporte e o paradesporto do Brasil é um dos paradesportos que mais evolui. Eu trago outro dado aqui que é interessante. O nível dos atletas B1, que são divididos por categoria, ao longo de 20 anos, dos próximos 16 anos, que já foi reduzido no ciclo olímpico, eles podem se igualar ao profissional de uma Olimpíada. Isso para nós é algo que mostra o quanto a pessoa com deficiência pode se superar. Pelo nível técnico, pela forma que está desenvolvendo, nós podemos logo
está fazendo um 100 metros, talvez não como o atual recordista, porque é um fenômeno, mas está muito próximo e que para nós já é algo que com certeza a sociedade passa a ver as pessoas com deficiência de outra forma, né? Não simplesmente como aquele coitadinho, como aquele tadinho, que tem que ser passado a mão na cabeça. Nós queremos garantir os nossos espaços, nossos direitos e principalmente oportunidade, que eu tenho certeza aonde a gente conseguir inserir uma pessoa com deficiência, ela tiver oportunidade, ela vai poder mostrar o seu potencial. Então, e falando nessa questão da inclusão mesmo, e o mercado de trabalho, Marcelo, como é que tu vê essa área? As empresas, elas já estão mais abertas à contratação de pessoas com deficiências? Estão e não estão. Vamos dizer assim que nós temos hoje uma legislação, que é a reserva legal, que uma empresa acima de 100 pessoas tem que reservar 1%, 200, 2%, 500, 5%, e acima de 500 também, acima de 1.000, 6%. A legislação 8.112, eu acho que é a legislação que garante isso. O que acontece? Infelizmente, ainda as empresas reservam esses postos de trabalho, mas aqueles que talvez não exija tanta qualificação da pessoa com deficiência. Já rotula. Se é deficiente, é cego, vai ser telefonista. Certo. Se é deficiente, tem outro problema, e já vão dando, então acaba deixando, às vezes, de valorizar o currículo, a experiência que a pessoa com deficiência tem. Mas está tendo um avanço, mas a gente precisa ainda ter essa sensibilização dos empresários, que a pessoa com deficiência pode ir além daquilo que se imaginava, vamos dizer, há 15, 20 anos atrás. Muito bacana a participação do Marcelo, ele está trazendo tantas informações novas para mim, e acredito que compartilhando aqui com as pessoas que acompanham o programa. Você falou sobre o conceito de audiodescrição, né? Já existe uma legislação que atinge diretamente a veiculação de programas na TV, né, Marcelo? Explica para a gente melhor. Isso, como nós já temos a legenda para a pessoa com deficiência auditiva, que ela consegue hoje ter esse auxílio, nós já temos a legislação no Brasil que obriga as emissoras a transmitir 20% da sua grade com audiodescrição. Nem todas estão fazendo, todas estão ainda muito abaixo desse índice, mas o importante é que está se construindo. Hoje, com a TV digital, um canal vai poder operar em várias frequências. Então, vai ter uma frequência que a pessoa com deficiência vai poder acessar. Por exemplo, as pessoas que estão em casa nesse momento e são cegas, elas não têm noção nenhuma de que é esse estudo, como nós estamos dispostos aqui, o layout na mesa, cor das nossas camisas, como estamos. Então, quando implantado esse sistema definitivamente, ele vai poder acessar uma voz auxiliar que vai estar ali dizendo e vai estar dando essas informações que passam despercebidas. E isso para filmes, para novela, para jornal, para notícia. Nós já temos hoje a Rede Globo fazendo, eu lembro aqui de alguns, o Telecine, talvez, o Supercine, o Tela Quente e outros que eu não recordo, e o SBT fazendo a programação do Chaves. Hoje a pessoa com deficiência visual consegue já ter esse auxílio, que é algo para nós fantástico. Eu já tive a oportunidade de assistir filmes sem audiodescrição e com audiodescrição. A gente vê o filme sem audiodescrição, a gente vê uma coisa, com a descrição aumenta muito a nossa noção do que era, o que aconteceu, as cenas do cenário, todos. Imagina, às vezes a gente está vendo aquele filme muito interessante, aí por 1, 2, 3, 5 segundos, fica tudo em silêncio, vai para outra cena, certo. A gente perde aquela informação, e isso vai ser de alguma forma sonorizado, né, através dessa pessoa que vai... todos os filmes brasileiros produzidos no Brasil por incentivo da Lei Rouanet, por obrigação já tem que cumprir. Então nós já temos hoje o DVD, que às vezes as pessoas estiverem em casa e vê a opção audiodescrição. Essa é a informação para que as pessoas cegas possam, não só cegas, as que têm dificuldade de visão também, entender e ter mais detalhes sobre aquele vídeo. Muito bom. Então, Marcelo, de agora para frente, quais são os próximos passos assim que a acessibilidade precisa para poder alcançar a todos assim de forma mais igualitária? Nós precisamos fazer que todos conheçam a acessibilidade. Quando a gente fala só do poder público, mas também nós temos que a comunidade possa conhecer, porque hoje nós temos as calçadas e no município de Itajaí, a responsabilidade dos munícipes. Nós temos a falta de conhecimento, às vezes as pessoas colocam obstáculo na rampa. Nós temos, às vezes, as pessoas que ocupam com seus carros a vaga das pessoas com deficiência. Então, nós precisamos ainda que a sociedade, tanto governamental quanto a sociedade civil, possa, de fato, conhecer e ter essa sensibilidade de entender que se aquele espaço foi criado para pessoas com deficiência ou pessoas da melhor idade ou mães gestantes, eles têm que ser respeitados,
porque senão vai criar uma série de dificuldades. Imagina você chegar numa vaga para estacionar, que está próximo de uma área de entrada, é cadeirante, não tem a vaga, vai parar, sei lá, 1 quilômetro longe, 800 metros, é muito difícil, é muito complicado, mas ainda nós temos que fazer essa palavra acessibilidade não ser para o governo esse bicho de 7 cabeças e para a sociedade é algo tão distante. É algo de conscientização do ponto de vista da sociedade em geral e de sensibilizar os governantes a ter esse sentimento de poder colocar em suas políticas públicas as áreas que são adequadas a ser criada acessibilidade. Bacana. Marcelo, você como representante, aí, o Ellison colocou bem militante da acessibilidade, né? E representante dessas pessoas todas, o que você vê ainda como principal dificuldade que poderia já estar sendo resolvida? Eu ainda entendo, professor, e volto e insisto, na vontade e no desejo dos governantes. Como eu digo, estou hoje coordenando um programa que basta ter interesse. Nós não falamos de recursos, não estamos falando de despesa, não estamos falando de tributos que vai sair do cofre municipal, o tesouro municipal, é recurso que já existe, mas precisa a sensibilidade do governante em chamar seus secretariados e dizer, olha, vamos fazer, vamos dar continuidade, é um programa interessante, isso já vai nos ajudar muito. Então, do ponto de vista da acessibilidade, é muito importante ainda que o poder público em todas as suas esferas possa assumir essa bandeira e aí sim nós vamos conseguir avançar um pouco mais. Muito bem. Dentro do programa Viver Sem Limite, quais são os seus próximos atos, Marcelo? Nós vamos estar buscando, porque vai ser uma segunda edição, que é a partir de junho, com novos recursos e outros ministérios, mas o mais importante nesse momento para nós é algo para que a gente possa mostrar a força da pessoa com deficiência, como nosso Estado é um Estado extremamente vocacionado ao turismo, nós queremos mostrar que um Estado acessível pode incrementar, considerando que no Brasil há 49 milhões de pessoas com deficiência e ao mesmo tempo todas viajam acompanhadas, podemos estar incrementando em 70 milhões de pessoas. Então uma das ações muito interessantes do Viver Sem Limite que nós queremos fazer nesses próximos meses é conseguir cidades modelos em Santa Catarina, garantindo a acessibilidade, porque é um programa onde a gente vai estar adequando todo o espaço público e, ao mesmo tempo, potencializando o município com novos recursos e novas divisas, porque essas pessoas com deficiência, por o poder aquisitivo ter melhorado um pouco, muitos saíram de uma linha de condição de miserabilidade e hoje conseguem viajar e têm esse desejo, né? A pessoa com deficiência tem sonhos, tem vontade, então é isso que nós vamos tentar fazer, porque nós entendemos que quanto mais pessoas com deficiência circulando, a sociedade vai poder interagir e compreender a particularidade de cada um, né? Porque hoje ninguém é igual, né? Claro que a nossa deficiência ela é mais notória, ou é visual, ou é física, mas cada um tem a sua diferença. Então é isso que a gente quer mostrar, que nós somos pessoas que temos a nossa limitação, de condição às vezes sensorial ou física, mas que podemos conviver harmonicamente em sociedade. Muito bacana. Marcelo, a gente vai agradecer a tua presença, vamos ficar aqui na torcida, no apoio, com certeza aqui, para que você consiga tocar esse projeto com muita qualidade. A gente já sabe que você é muito envolvido e a intensidade das suas ações aí fica muito perceptível. Obrigada pela participação. A gente conversou com o Marcelo Werner, advogado, e eu vou adotar a terminologia do Ellison, militante da causa da acessibilidade. Obrigada pela entrevista. Obrigado, professora, pelo espaço. Para nós, pessoas com deficiência, poder estar numa emissora, ao mesmo tempo rádio e TV, valoriza muito o nosso trabalho e, ao mesmo tempo, a gente consegue contribuir com a acessibilidade. Então, é um espaço que a gente fica feliz em poder estar aqui, me coloco à disposição para trazer notícias em breve e agradeço a toda a equipe da universidade que sempre nos atende com muito carinho. É isso aí, Viva a Voz de hoje fica por aqui, até a nossa próxima edição. Tchau.